Mais uma correção. Eu sei que vai ser simples porque está começando a repetir o estilo de exercício, não tem como fugir por enquanto para vocês, tá? Mas vamos corrigir para ver se vocês estão entendendo, como é que estão na questão da cabeça. É claro que agora nós vamos começar a usar a fórmula do S é igual a S0 mais VT. O que provavelmente eu enviarei exercícios agora voltados para essa fórmula, tá? Mas vamos ver, tá bom? Algumas partes não serão dela, mas outras serão. Então vamos lá. Número 1. Quando um corpo está em movimento uniforme aqui ó, é a mesma coisa que mu. Com velocidade escalar v, qual é a expressão matemática que nos permite calcular o seu deslocamento escalar num certo intervalo de tempo? Ele virou e falou o seguinte, ó, existe uma fórmula para calcular a velocidade média, ou seja, movimento uniforme. Movimento uniforme, para calcular essa velocidade, eu uso essa fórmula. Tá? Calcular a velocidade, eu uso essa fórmula. Ele está falando o seguinte... Qual que é a fórmula? Através dessa fórmula, qual é a expressão aqui, ó, vou sublinhar. Qual é a expressão matemática que nos permite calcular o deslocamento? Ou seja, essa nova fórmula que eu vou escrever aqui, quem deve estar em evidência é o espaço, tá? Eu posso ter duas respostas. Eu posso simplesmente colocar assim, ó, delta S é igual a velocidade média vezes o tempo, coloquei minha primeira, ou eu posso usar a própria fórmula que o livro me forneceu. A maior parte de vocês, se vocês escreveram essa fórmula aqui de baixo, ó, essa fórmula aqui de baixo, é errada perante a de cima? Não. Então, se você escrever a de cima ou escrever a de baixo, é a mesma resposta. Tá certo? O que não pode colocar na número 1, é essa daqui. Porque essa, quem está em evidência é a velocidade. O exercício que é a expressão matemática que permite calcular deslocamento, ou seja, o deslocamento tem que estar em evidência. E olha aqui em evidência, ó. Ele em evidência na de baixo e ele em evidência na de cima. Tá bom? Eles que está em evidência. Isso é a número 1. Vamos partir para a número 2. Se você quiser pausa, tenta entender e depois tira a pausa e nós vamos partir para a número 2, tá certo? Eu vou continuar porque é só você pausar, eu paro de falar, né? E depois a gente continua. Número 2. Empregando a expressão matemática solicitada no exercício anterior, tanto faz qualquer uma das duas que você pegar. Eu vou pegar a de baixo porque nós vamos utilizar mais ela. Tá certo? Calcule, letra A distância percorrida por um carro que se movimenta com velocidade escalar constante de 54 km por hora durante 30 minutos. Vamos supor, olha só, número 2, deixa eu trocar a cor. Número 2. Vamos supor que o carro ele percorre a distância que eu não sei, mas aqui está, ó, de 0 minutos a 30 minutos. Se eu considerar 0 minutos até 30, eu sei que ele vai correr uma determinada distância x. Ou seja, para facilitar o meu resultado, eu vou adotar os 0 minutos, que é o início dos tempos, a origem dos tempos, como sendo a origem dos espaços. Por quê? Porque eu sei que em 0 minutos ele saiu da posição 0. E quando interar 30 minutos, o valor que aparecer aqui na frente é o tanto que ele andou. Por quê? Eu iniciei da posição 0. Tá certo? Então vamos supor que durante 30 minutos eu andei 10 metros. Se eu considero onde eu iniciei 0, o final é 10. 10 menos 0, 10 metros. Se em 30 minutos eu ando 100 metros, o início é 0 e o final foi o tanto que eu andei 100.
100 menos 0 é 100. Então, nesse caso, eu vou considerar a origem dos meus espaços sendo zero. Toda vez que ele não te falar assim, ó, o móvel iniciou na posição tal, o móvel passou pela posição tal, você pode considerar a origem dos seus espaços sendo zero, facilita a sua conta, tá bom? Então, olha só nesse desenho aqui, ó, eu sei o meu S0, S, espaço, 0, O, origem, o espaço de origem, 0. Eu sei o meu tempo. Em quanto tempo isso aconteceu? Em 30 minutos. O exercício está querendo o quê? O espaço percorrido, ou seja, o espaço final, é onde ele parou. Se eu iniciei em 0, eu descobri o final, 100 menos, final menos inicial é o tanto que eu andei. E o que mais que ele me deu? Ele me deu a minha velocidade, 54 km por hora. Meu tempo tá S0 é 0, né? Não sei, é 0. Não sei se é 0 km, 0 metro, mas eu sei que é 0. Meu tempo está em 30 minutos, certo? O meu espaço está em, não sei, a minha velocidade está em 54 km por hora. Opa, já tem uma briga aqui de unidade. Já tem uma briga de unidade. Tá certo? Então, como é que nós vamos arrumar essa briga de unidade? Primeiro, o meu espaço está em quilômetros. O meu tempo, achei quem está brigando aqui nas unidades, ó. O meu tempo na velocidade está em horas, mas o exercício me forneceu um tempo em minutos. Então eu tenho que fazer uma coisa virar outra. 30 minutos é a mesma coisa dividindo por 60. Por que dividir por 60? Para eu achar a quantidade em horas. 30 dividido por 60 dá meia hora. Ó, unidade hora, unidade hora. Não tenho mais briga de unidades. Então eu vou fazer assim, ó. S0 mais VT. O espaço inicial é o que eu quero. Perdão, o espaço final é o que eu quero. Eu quero saber aonde eu parei depois de 30 minutos. O espaço inicial, S0, é de onde eu comecei. O espaço de onde eu comecei, 0. Mais, qual que é a minha velocidade que o exercício falou que eu percorro? 54. 54 vezes, durante quanto tempo? Meio. S vai ser igual 54 vezes 0,5 horas, dá 27. O que? Será que é metros? Será que é quilômetros? Repara que na velocidade, a grandeza escalar que corresponde à distância percorrida está em quilômetros. Então esse 27 vai estar em quilômetros. Então em meia hora ele percorre uma distância de 27 quilômetros andando a 54. Eu lembro que muitos me entregaram a atividade usando V igual a ΔS sobre ΔT. E todos falaram que entenderam. Então eu só estou fazendo de uma forma diferente, mas que chega na mesma coisa. Ah, Léo, então como é que seria fazendo da forma de V igual a ΔS sobre ΔT? 54 ΔS 0,5 ΔS 27. Léo, mas é muito mais fácil. Concordo. Mas eu estou ensinando a outra que é o que nós vamos começar a abordar mais. Mas dá, pode usar sem problema nenhum. Quem vai saber qual fórmula? É você agora quem vai dar notícia da fórmula que você vai usar, tá? Mas as duas chegam lá. Nós acabamos de fazer e mostramos que chega na mesma resposta, tá bom? Pausa aí, tenta entender, depois despausa e vamos seguir a correção.
Ó, 3 não, né? Letra B ainda dá 2. A velocidade supostamente constante, se ela é constante, movimento uniforme, mu, se a velocidade é constante, não muda. De um nadador que percorre uma distância de 100 metros. Se ele percorre uma distância de 100 metros, eu vou considerar que a distância inicial dele é 0 e a distância final dele é 100 metros. Em nado livre, no intervalo de tempo 50 segundos. Ou seja, eu quero a velocidade. Então eu tenho S0, S, T e V. Então vai ficar assim, ó. Pela fórmula. Vamos escrever a fórmula aqui, a equação, para nós sempre nos familiarizarmos com a fórmula. 100 é igual a 0, que está nos dados à esquerda, mais velocidade que eu quero achar, vezes 50. Velocidade, corta esse zero com esse zero, 10 dividido por 5, velocidade 2 metros por segundo. Por que eu sei que é metros? Olha aqui a unidade da distância, metros, e olha a unidade de tempo, segundos. Resposta, velocidade, metros por segundo. Como é que ficaria usando Vm ΔS sobre ΔT? Velocidade média. Qual que é o espaço que ele nada? 100. Qual que é o tempo? 50. Muito mais fácil. Novamente, concordo que é mais fácil. Mas eu estou ensinando pela S é igual a S0 mais VT, porque é a fórmula que nós vamos abordar. Tá bom? Mas pode fazer da outra. O tempo que a luz gasta para vir do Sol e da Terra, aqui ele já deu ΔS. Então nós vamos ver o ΔS. 11 metros. Sabendo-se que a velocidade escalar é constante, que é a velocidade da luz, 3,10 a oitava metros por segundo. Então eu quero saber o tempo. Então, olha só, aqui eu já te dei o ΔS. Usando a fórmula que me permite calcular o ΔS direto, eu tenho essa fórmula aqui que nós achamos na número 1. Na número 1 nós achamos isso. Então vai ficar assim, ó, 1,5, 10 a 11, 3, 10 a oitava, T de tatu. T vai ser igual 1,5, 10 a 11, dividido por 3, 10 a oitava. Tempo vai ser igual. Vamos pegar 1,5 dividir por 3. Uma casa aqui, ó, 1,5 tem uma casa depois da vírgula, o 3 não tem nenhuma. Então ficou 15 dividido por 30. 15 não dá para dividir por 30, então eu coloco um 0, 0, 5 vezes 30, 150. Zerou. Então aqui, ó, 0,5 vezes. Divisão de mesma base, notação científica. Conserva a base e faz a subtração dos expoentes. 11 menos 8, 3 segundos. Por que eu sei que é segundos? Repara na unidade, lá na velocidade, o tempo, a unidade, a grandeza escalar que está indicando o tempo é segundos, então esse tempo também é em segundos. Se eu fizer 0,5 vezes 10 à terceira, 10 à terceira é a mesma coisa que 1000. 500 segundos, tá certo? Então isso é verdade, tá? A luz demora para chegar para nós 500 segundos, então ela não sai do Sol e chega aqui instantaneamente. Há pessoas que falam que a luz é uma luz velha, né? A luz, a gente está encontrando o passado, né? É estranho falar isso. Então essa luz aqui, ó, já era. Então vamos supor, eu acho que eu já falei isso na sala de vocês, vamos supor que o Sol se extinga agora. Nós não vamos ver ele morrendo na hora certa que ele morre, né? Extingue. Porque ele demora 500 segundos para apagar para nós. Nós vamos ver só depois de 500 segundos que ele morreu. Beleza? Vamos fazer por velocidade média, ΔS sobre ΔT. Mesma coisa. Velocidade. 3,10 a oitava. 5, 10 a 11. Tempo. ΔT. 15, 10 a 11. Opa, é 1,5, né? Desculpa, é 1,5.
1,5, 3/10. Ó, chegou na mesma expressão que estava aqui, tá? Então a resposta é a mesma, só que foi jeito diferente de fazer. Ok? Beleza? Número 2, então, pausa, tenta entender e não segue antes de entender tudo, tá certo? Se não entendeu, volta, dá mais uma escutada. Se não entendeu mesmo, aí fala pra mim, pra eu poder marcar um horário pra gente conversar, certo? Vamos lá fazer a próxima. A próxima eu vou fazer de verde. 3. O móvel em movimento retilíneo uniforme, MRU, gasta 10 horas. Então, 10 horas é T de tempo. 10 horas para percorrer 1.100 km. Então, eu vou considerar o meu S0 sendo 0 e meu S sendo 1.100 km. Qual a distância percorrida num tempo de 3 horas? Agora eu só quero ver. Então, olha só. Ele gasta 10 horas para percorrer 1.100 km. Qual a distância percorrida em 3 horas? Então, se ele está em MRU, movimento retilíneo uniforme, o que eu sei que não muda durante todo o trajeto? A velocidade, porque é movimento retilíneo uniforme. Então, a velocidade é constante, não altera. Ou seja, se eu conseguir achar qual a velocidade que ele tinha para em 10 horas percorrer 110 km, eu consigo achar a distância que ele vai percorrer em 3 horas. Então olha só, tem uns que podem fazer mais rápido. Eu vou fazer um mais detalhado, um mais passo a passo, tá? Então eu vou fazer o seguinte: se eu sei que em 10 horas ele percorre 1.100 km, eu consigo achar a velocidade dele. Vamos jogar na forma de S0 mais VT. 1.100 é igual a 0 mais V vezes 10. Velocidade é 1.100 dividido por 10. Velocidade 110 o quê? A minha distância está em quilômetros, então é 110 quilômetros, e o meu tempo que eu joguei de 10 está em hora. Então a velocidade dele, 110 km por hora. Tá certo? 110 km por hora. Agora o seu tempo sem a velocidade. Vamos jogar na mesma formulazinha. E agora eu vou fazer o seguinte. Considerando que eu vou sair daqui e andando a 110 km por hora em 3 horas, então se eu vou sair daqui, o espaço inicial meu é 0. Eu quero saber aonde eu vou parar daqui a 3 horas. O S final, espaço final. Qual a velocidade? 110. Em quanto tempo? 3 horas. 330 quilômetros. Ah, Léo, eu fiz diferente, eu fiz uma regra de 3. Regra de 3 no MRU dá certo, porque a velocidade é constante. Só que eu fico com medo da cabeça de vocês talvez embananar, né, dar uma confundida quando chegar em MUV, onde a velocidade vai variar. Aí essa distância não pode ser calculada com regra de 3. Então eu fico meio assim a respeito disso, tá bom? Mas tá aí, resolvido. Eu acho que seria legal você tentar entender a resolução desse. Ah, mas esse regra de 3 que eu fiz é fácil. Tudo bem, é fácil. Mas tome cuidado quando você for fazer no MUV. É diferente, tá? Se você tiver todo esse cuidado, eu não vejo motivo de você não fazer regra de 3. Mas desde que você domine a matéria, tá bom? Então vamos lá na número 4. A função horária do espaço de um carro em movimento uniforme é dada pela expressão. Aqui, ó, lembra que eu falei que nós iríamos trabalhar com a expressão função do horária do espaço? Por que é horária? Tempo, espaço, S, função horária do espaço.
Determine em que instante esse móvel passa pela posição 260 metros. 260 metros, 260 metros, metros é qual grandeza? Espaço. Na número 4, nessa expressão aqui, nessa equação, eu só tenho duas variáveis. Eu tenho a variável S e eu tenho a variável T de tatu. 260 metros, posição 260 metros, vai ser qual variável? S de espaço ou T de tempo? S de espaço. Então, no lugar aqui, no lugar aqui, eu vou colocar 260 é igual e copio o restante da minha equação. Agora ficou super fácil. Letra para um lado, número para o outro. Ah, Léo, já posso passar invertendo o sinal? Pode, eu estou fazendo devagar. 8t, 160, t igual a 160 dividido por 8, então gasta 20 segundos para passar na posição de 260 metros. Lembrando que a título de curiosidade, ela saiu de um espaço inicial de 100 metros. Então eu sempre falo para vocês, é como se fosse o seguinte, uma pessoa, vamos supor aqui Biá, né? Uma pessoa está saindo aqui de Biá, na hora que ela está saindo de Biá, na hora que ela olha para baixo, aquelas placas que indicam a quilometragem, está lá o número 100. É isso que esse 100 quer dizer, tá certo? É só isso que ele quer falar. O espaço inicial de que a pessoa sai de Biá não é 0, é 100. Claro que pegando essa equação para dar exemplo para vocês. Vamos lá, número 5. Um tiro é disparado contra um alvo preso e uma grande parede capaz de refletir o som. O eco do disparo é ouvido 2,5 segundos após o tiro. Tá certo. Deixa eu deletar então tudo aqui. Beleza. Então olha só, aqui está uma pessoa, um revólver. E aqui tem parede. Na hora que a pessoa dá um tiro, esse tiro vem. Na verdade é o seguinte, na hora que essa pessoa dá o disparo, aqui faz barulho. Tá certo? Beleza? Tranquilo, eu tô ali lendo para ver o que tá falando. Ele fala que o eco do disparo é ouvido 2,5 segundos após o tiro. Ou seja, deu o tiro aqui, nesse ponto. O barulho sai, vai em direção à parede, como se ele fosse junto com a bala. O disparo veio, o barulho do disparo veio junto com a bala, bate e ele retorna, porque é eco, tá certo? Eco. Eu falei, a minha voz bate na parede e volta para os meus ouvidos. Isso tudo aconteceu em um intervalo de tempo de ida mais volta 2,5 segundos. Novamente, falei, o som foi, bate e volta. Essa ida e essa volta que caracteriza o eco, 2,5 segundos. Pensa comigo, quando eu falo, eu mantenho a minha posição, ou seja, o som foi e voltou. Ele foi e voltou a mesma distância. A mesma distância que o som foi para chegar na parede é a distância da parede até chegar novamente em mim ou no revólver. Se a distância é a mesma, a velocidade é a mesma, o tempo de ida vai ser a mesma coisa que o tempo de volta. Ou seja, esse tempo aqui, de ida mais volta, o tempo de ida é a metade do tempo de ida e volta, que dá 1,5.
25 segundos. Por que, Léo, que você está dividindo por 2? Porque ele quer saber qual a distância do revólver até a parede. Se você calcular a distância do revólver até a parede utilizando 2,5 segundos, você está considerando a distância de ir e voltar. O exercício quer a distância sua do revólver, do tiro disparado, da arma disparada até a parede. Então eu só quero a ida. A ida somente tem 1,25 segundos. Então aí eu vou fazer, ó, S0, VT. Depois eu faço calculando a velocidade aqui. Espaço. Se eu considerar a minha arma sendo o início, a posição dela é 0. E a distância da minha arma, que é 0, até a parede, é a distância final que eu quero. Olha lá a pergunta, ó. Qual a distância entre o atirador e a parede? Então eu quero esse S. Qual que é a velocidade do disparo? 340 metros por segundo. Ó, velocidade 340 metros por segundo. Vamos ver se tem briga de unidade. A distância eu quero achar, então o que eu achar não tem briga, vai ser essa unidade metro. A unidade de tempo na velocidade está em segundos, ó, 340 metros por segundo. As informações que ele me deu do tempo de ida e volta, 2,5 segundo para ir e voltar, 1,25 só para ir segundos. Então não está brigando as unidades não estão brigando entre si, tá certo? Então aqui, ó, 1,25. Fazendo rapidamente de cabeça, 340 vezes 1,25, 425 metros a pessoa está da parede. O que poderia talvez ter acontecido é você ter achado o dobro. Você fez essa conta aqui, ó, fazendo o dobro, ó, achando o dobro na verdade. Ó, é embaixo. Embaixo. ,850, que é o dobro de 425, justamente. Foi 420, voltou 425. Somando a ida com a volta, dá os 850. Olha o tempo que você usou aqui, ó, 2,5, que é o tempo de ida e volta. Então é só você pegar esse 850 e dividir por 2. O tempo de ida é o mesmo tempo de volta, tá certo? Foi bem demorada essa, mas eu fui bem explicando aí, já que nós estamos EAD, não tem motivo para não explicar, né? Não carece explicar mais detalhado para vocês, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo exercício.